Os seus filhos vão ser exatamente aquilo que você enxerga neles. Porém, se você olha para eles e enxerga a virtude, enxerga os dons, enxerga os talentos, enxerga as coisas que eles têm, mesmo que sejam diferentes do que você gostaria, mas que são fortes, são virtudes nele, o seu olhar, o seu sentimento, a sua comunicação é completamente diferente. E o melhor, transforma essas crianças. Oi, chegamos ao 25º dia do nosso devocional. Se você não viu, Camila, eu tô vendo pela primeira vez esse vídeo. Como assim 25º dia? Quer dizer que já tiveram outros 24? Isso mesmo. Tu faz assim, se você tá aqui pela primeira vez, assiste esse vídeo e depois vai lá pro número 1. E aí todo dia você assiste um. Se você tem o Plenitude, vai acompanhando. Você assiste o vídeo e você lê a mensagem. Se você não tem o Plenitude, não tem problema. Você assiste o vídeo no YouTube e acompanha na tua Bíblia, na tua Palavra de Deus, tá? E eu tô num lugar muito especial, um lugar que eu amo muito. E quando eu tô aqui, nós estamos na nossa casa, nos Estados Unidos. Esse aqui é o meu lugar, onde eu venho ter o meu momento com Deus todos os dias. E é onde eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, é onde Deus fala comigo, me exorta. Quantas coisas vieram pra cá que Deus me entregou aqui nesse lugar. Quantos frutos de oração, quantas páginas desse Plenitude foi escrita aqui nesse lugar. Então ele tem um peso especial para mim, tá? Então abre o teu coração e recebe o que é que Deus vai nos falar hoje. E vamos fazer o seguinte, abre a tua Bíblia no livro de Mateus 6, 22 a 23, ou no seu Plenitude, no devocional, na página 156, no dia 25. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A física quântica, a ciência, tá? No Plenitude, na página 157, eu deixei um QR Code para você assistir uma aula completa sobre física quântica que explica exatamente o que eu vou te falar agora aos olhos da Palavra de Deus. A física quântica, ela fala que quem cria a realidade é o observador. Camila, o que é que ela quer dizer com isso? Quer dizer que se eu e você sentarmos aqui um do lado do outro, eu sento aqui, você senta do meu lado, e acontece algo na nossa frente, e eu vejo a mesma coisa que você, é muito provável que eu enxergue uma coisa diferente do que você enxergou. Por quê, Camila? Porque eu enxergo com o meu olhar, com meus filtros das minhas crenças, das minhas memórias, do que eu tenho de entendimento da Palavra de Deus, do que eu não tenho de entendimento, das dores da minha alma, dos perdões que eu ainda não dei. Eu olho para a vida, para o que me acontece, através dos meus filtros emocionais. Você olha para a sua vida através dos seus filtros emocionais. Quando a Palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz, porém se o meu olhar for ruim, se o meu olhar for de trevas, quão grande trevas a minha vida será? É porque sou eu que crio a realidade do que me acontece através do meu olhar. Se eu olho para o Paulo, meu esposo, e se eu resolvo, o Paulo é um ser humano igual a mim, igual a você. Ele é cheio de virtudes, mas ele também tem os defeitos dele. No meu ponto de vista, o que são defeitos. E se eu olho para o meu marido e eu resolvo enxergar nele só os defeitos, eu consigo só dar foco no defeito. Eu olho só o que não é do jeito que eu queria, o que me desagrada, o que me aborrece, o que me entristece. Sabe o que é que vai acontecer comigo? Sabe quanto tempo eu consigo ainda continuar sentindo amor por ele? Querendo dar um beijo, dar um abraço, fazer amor com ele? É pouco tempo. Porém, se eu olho para o Paulo e se com as minhas emoções saradas eu resolvo olhar para ele e enxergar todas as quase incontáveis virtudes, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é fiel, o quanto ele é dedicado, o quanto ele é temente a Deus, o quanto ele é dedicado ao propósito que Deus colocou na vida dele, o quanto ele é trabalhador, o quanto é um pai incrível, a realidade do meu casamento vai ser completamente diferente. A mesma coisa os nossos filhos. Se você olha para os teus filhos e você resolve focar neles, um olhar de crítica do que não é do jeito que você gostaria, do que eles não atendem à sua expectativa de pai e de mãe, os seus filhos vão
ser exatamente aquilo que você enxerga neles. Porém, se você olha para eles e enxerga a virtude, enxerga os dons, enxerga os talentos, enxerga as coisas que eles têm, mesmo que sejam diferentes do que você gostaria, mas que são fortes, são virtudes nele, o seu olhar, o seu sentimento, a sua comunicação é completamente diferente. E o melhor, transforma essas crianças. Eu tenho uma história para contar aí da minha casa, tá? Eu tenho hoje a Júlia com quase 20 anos, o Matheus com quase 17 e o Dani que acabou de fazer 8. Eu tenho 3 gerações dentro de casa. Eu tenho universitário, eu tenho adolescente e eu tenho criança. Eu lembro que muitas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim: Camila, porque filho a gente cria para o mundo. E eu e o Paulo nunca olhamos nossos filhos dessa forma. E na mesma hora, com muito respeito, eu dizia assim: gente, olha para mim, pois o meu olhar e do meu marido para os meus filhos não é esse. Nossos filhos nós não criamos para o mundo, nossos filhos nós criamos para Deus e para andar, caminhar conosco na missão que Deus nos deu. Eu olho para os meus filhos e eu digo: o mundo nunca os conhecerão. O mundo não vai conhecer o nome dos meus filhos não vão ter graça no mundo. E nós repetimos tanto essa comunicação, esse era o nosso olhar para os nossos filhos. E olha, tem dado certo, tá? Tem dado certo. Uma outra característica que define que se os teus olhos forem bons, você vai colher uma vida de bênção. Outro testemunho dentro da minha casa. Nós sempre tivemos muito cuidado com as palavras, que foi o dia 24, o devocional do dia 24 da semana anterior. Sempre tivemos cuidado quais eram os adjetivos que nós lançávamos sobre os nossos filhos. Por mais que algumas vezes eles não atendiam nossas expectativas, ou em obediência, em comportamento, em resultados, mas aquilo não definia quem eles eram para nós. Os resultados, uma nota baixa na escola não definia quem ele era para mim, quem ela era para mim. Uma desobediência não definia quem eles eram para mim, quem eles eram para o Paulo. Então o teu olhar para todas as áreas da tua vida define a vida que você vai viver. E a minha pergunta para você hoje é: como é que está o teu olhar? Você tem canalizado todo o teu esforço para enxergar as virtudes ou que não atende à tua expectativa? Você tem olhado para encher o teu coração de gratidão e mudar a tua comunicação e isso produzir vida e graça? Ou você está sempre naquela mesma tecla do que podia ser melhor, porque se tivesse sido diferente, porque se você fizesse diferente, porque a minha vida ia ser diferente, numa ladainha sem fim de murmúrio e lamentação? A palavra de Deus também diz que não façais como alguns que murmuraram e reclamaram, porque esses já foram devorados pelo anjo da morte. E o meu convite no dia de hoje, no 25º dia do nosso devocional, é que você, com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade, perceba qual é o olhar que você tem tido para todas as áreas da sua vida e saiba que hoje você tem colhido o olhar e o significado que você tem resolvido dar. De novo, a física quântica diz que quem cria a realidade que nós vivemos é o observador. É você, sou eu. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê clareza e que você decida, assim como eu também tenho que decidir em algumas áreas da minha vida mudar o meu olhar, que nós possamos ser sábios e usufruir de tudo que Deus preparou na nossa vida a partir da nossa santidade, santidade no olhar, um olhar alinhado com o céu. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até o dia 26.